Hey vocês, mais um videozinho de domingo então. Domingo este, que é véspera do meu aniversário. Amanhã, 22 de fevereiro, estarei completando aí os meus 26 anos de idade. Motivo pelo qual tô gravando esse vídeo como um relato pessoal mesmo. Relato de coisas que até mesmo pessoas que convivem comigo não sabem, mas que tem tudo a ver com o meu início nessa jornada do motociclismo, o meu início nas motos, o motivo que me conduziu ainda mais apressadamente a seguir a minha paixão por motos, pela estrada e pela vida. Dito isso, espero que vocês gostem desse meu relato e me acompanhem, porque certamente depois desse vídeo vocês vão entender muito mais coisas sobre mim e sobre esse canal. E aí, bora para mais um videozinho? É até um pouco estranho para mim contar essa parte da minha vida a vocês, mas diferente do que eu costumava pensar, hoje eu vejo que talvez isso até seja uma espécie de estímulo, incentivo para quem quer começar a pilotar, mas tem medo e tem medo da vida, ou quem está aí em alguma situação infeliz ou muito acomodada, alguém que possivelmente não esteja vendo o valor das coisas ou esteja com a visão muito obscurecida. Não sem razão, a vida é mesmo muito desafiadora, né? E de antemão eu quero dizer que esse não é um vídeo triste ou sobre uma história triste. Embora, é claro, sejam relatos bastante pesados. Mas sem mais delongas. Era final de 2016. Eu tinha 21 anos e estava no meu segundo ano da graduação. Nesse ano eu passei todo o período cansada, sentindo algumas coceiras pelo corpo, e eu sentia que algo estava errado comigo. Consultei algumas vezes, tomei alguns antibióticos, mas nada parecia solucionar o problema. Nessa época minha avó, que era minha segunda mãe, também estava um pouco doente, eu estava muito envolta disso, envolta da minha faculdade também. Era apenas uma universitária, uma menina, resolvendo aí os problemas cotidianos e de família, né? Não estava realmente preocupada com aqueles sintomas que eram preocupantes. Até que eu fui até um médico que tratava de problemas respiratórios, porque até então eu sentia tosse e achei que eu tivesse um problema respiratório. Coincidentemente, o médico se encantou com a coincidência de ter uma filha com o mesmo nome e que nasceu no mesmo dia que eu, né? Então na consulta ele se deparou comigo e disse: "Nossa, Isadora". E aí, perguntando a minha data de nascimento, eu falei: 22 de fevereiro de 95. Ele ficou chocado e disse: "Nossa, você poderia ser minha filha". E se encantou com a situação. Só que, logo na consulta, ele percebeu que meu problema era um pouco mais sério. E me disse, no final da consulta, que possivelmente, quase certeza já, né, eu tinha um câncer no sistema linfático. Imagina, aquilo foi realmente um banho de água fria. Naquele momento eu questionei toda a minha vida e tudo que eu tinha feito até ali, né? Só que por essa coincidência do meu nome, da minha data de aniversário, ele me disse: "Bom, eu vou fazer por ti o que eu faria pela minha filha. Eu vou ligar para a melhor médica da cidade
nessa área e já te encaminhar. Eu nem sabia por onde começar, né? E ele me encaminhou tudo. Ok. Depois disso, eu fiz vários exames, várias coisas. É um processo muito difícil, é muita informação. Eu estava já numa situação bem agravada, porque é uma doença muito silenciosa, né? E eu comecei o primeiro protocolo de quimioterapia até 2017. Em 2017, eu comprei a primeira moto. Nesse período do diagnóstico até a compra da primeira moto, tudo mudou, assim, na minha perspectiva de vida. E, naquele momento, o que eu mais pensava era seguir minhas paixões, viver a vida que eu sentia que era uma vida coerente para mim, que não era uma coisa que eu vinha fazendo. Exceto a universidade, o curso que eu tinha escolhido, que eram bem coerentes com quem eu era, o restante não parecia tão coerente assim. Eu queria fazer outras coisas, eu queria me aventurar, conhecer estradas, andar de moto. E aquilo que antes era uma paixão quase utópica, que estava distante de mim, agora precisava se fazer próxima. Era uma situação de emergência. Eu poderia não ter ficado viva, tudo poderia acontecer. Eu estava ali numa situação limite. E aí então eu comprei a minha primeira moto em 2017. Claro que todos os tratamentos me deixaram um pouco fragilizada, né, fisicamente falando. E os médicos costumavam dizer que era 50% mental e 50% físico, né? Então, se você estivesse bem mentalmente, a chance dos medicamentos terem um melhor efeito era muito grande. E nisso eu comecei a trabalhar em mim, assim, encontrar os melhores caminhos para a minha sobrevivência diante daquilo tudo. Porque questionar o porquê estava acontecendo comigo e tudo isso já não fazia mais sentido. Eu já tinha passado dessa fase, né? E o motivo pelo qual eu não comentava com as pessoas era também esse. Eu não queria que as pessoas ficassem muito preocupadas. Eu queria que elas me tratassem igualmente e não vissem o que eu estava fazendo, de viajar de moto, entre outras coisas, como uma loucura. O que possivelmente era, mas era uma coisa que me curava e que me tornava forte para encarar as coisas que eu precisava encarar, né? Então, sempre que eu tinha que fazer algum tratamento, antes eu viajava de moto. E nessa época com a Intruder, que era a minha primeira moto, né? Por isso que quando eu falei do livro A Estrada da Cura, do baterista do Rush, e daquele outro filme, One Week, que é mais ou menos uma situação semelhante, eu estava falando naqueles vídeos um pouco de mim também, né? Vou deixar aí linkado para que vocês vejam caso não tenham visto ainda esses vídeos. Neles eu falava de mim também, eu falava do quanto esses livros, aliás, esse livro e esse filme me acompanharam e me forneceram aí uma identificação muito forte. Porque era exatamente isso que eu estava fazendo, né? Percorrendo a estrada da cura. Depois disso, eu passei por diversos tratamentos, eu tive que fazer um transplante de medula autólogo, que é quando é feito com a tua própria medula, né? Então, enfim, tem muita história aí sobre isso, eu passei por muitas coisas e que me ensinaram muitas coisas, por isso eu criei esse canal com essa vertente aí da reflexão. Porque quando você passa por situações assim, a tua perspectiva de vida muda, você ganha um outro óculos. E eu gostaria de passar pelo menos um pouquinho disso, né? Um pouquinho do que a gente aprende sobre as coisas que realmente valem a pena e são importantes na vida. E da importância de nós seguirmos o nosso próprio caminho. Porque é só ele, só o nosso próprio caminho que pode nos conduzir a uma vida verdadeira e livre, em termos de liberdade de pensamento. Inegavelmente, situações assim te fazem crescer e te conduzem ao que eu sempre falo aqui, ao amor fati, né? A amar a realidade como ela é e tentar tirar das situações o melhor possível. E aí, depois do transplante, eu comprei a minha segunda moto, né, a Virago. E depois do transplante foi quando eu subi lá a Cores Branca Rio do Rastro. Na verdade, foi uma loucura, né? Porque eu tava recém me recuperando, assim. Eu esperei uns 5 meses, eu acho que foi, depois do transplante. No primeiro mês eu tive que ficar em isolamento, porque a imunidade ficava muito baixa, né? Mas depois que eu melhorei, que os médicos me liberaram para viver a vida,
Aí foi quando eu comprei a Virago, e nessa época o meu grupo já estava se organizando e tal, a gente estava formando, né? Porque quando eu fundei o meu motogrupo com um amigo, eu estava no hospital. Quando eu saí e retornei e saí desse período de isolamento, as coisas já estavam começando a se organizar e tal, já estava conhecendo novas pessoas, formando o motogrupo, né? Então todas as situações eram muito propícias para a viagem. Claro que eu me cuidei bastante, fiz os exames antes, né? Que me diziam, ó, ok, você tem condições de fazer essa viagem. E aí eu fiz. Subi a Corvo Branco e desci a Rio do Rastro. Eu não lembro exatamente quanto tempo foi depois do transplante que eu fiz essa viagem, que eu comprei a Virago, né? Acredito que uns 5, 6 meses. E pra mim a viagem foi muito simbólica, foi uma representação de tudo que eu tinha vivido. Porque estar na estrada, estar de moto, vivenciar essas coisas, eram motivos pelos quais eu gostaria de viver e passar por todas as situações difíceis que eu estava passando, né? E foi realmente isso, né? Na metade, um processo individual de crescimento e amadurecimento, de fortalecer a minha mente, e a outra metade, é claro, o tratamento e toda a parte física. Então, as medicações, por mais fortes que fossem, e eram muito fortes, acabavam tendo um efeito em mim, talvez um pouco menos nocivo do que eu notava que tinha em outras pessoas. Porque, ok, eu estava com um problema sério de saúde, mas eu separava, né, na minha agenda ali o tempo para resolver isso e depois eu ia viver minha vida. Porque se eu tivesse esperado passar toda essa situação para viver, eu teria perdido um baita tempo, e um tempo que eu nem sabia se eu tinha, né? Então, para resumir um pouco tudo isso, porque se eu fosse contar em detalhes esse vídeo ficaria imenso, eu tive esse problema de saúde bastante sério e bastante determinante, mas esse problema de saúde nunca me teve. Eu separava na minha agenda, vivenciava o que eu tinha que vivenciar a partir dele, e depois, vida que segue. Não ia parar a minha vida ou ficar lamentando o que tinha acontecido. Ocorreu, ok, o que eu posso fazer a respeito? Cuidar da minha saúde, cuidar da minha mente, tentar viver uma vida harmoniosa. E foi isso aí. E para esse tipo de doença, você tem que aguardar 5, 6 anos, às vezes até mais, para ser entendida como curada. Então a medicina não pode me dizer, ok, você está curada. Mas está tudo bem, eu me sinto super bem e estou aí reafirmando a vida como vocês bem sabem. Mas enfim, foi um processo de estrada da cura e que as motos foram fundamentais para que eu me mantivesse forte mentalmente e com propósito de vida. E claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas que eventualmente possam estar numa situação assim resolvo andar de moto e encontrar a cura andando de moto. Eu não encontrei a cura andando de moto, mas eu encontrei condição de possibilidade de lidar da melhor maneira possível com aquilo que estava acontecendo. A moto foi a minha verdadeira companheira, foi a minha melhor amiga nessa situação. Tem uma dose de loucura nessa história toda, tem, porque quando a tua imunidade baixa e as tuas plaquetas estão baixas, se tu te machuca, a chance de cicatrização é menor, né? Pode ocorrer diversos problemas. Mas alguma coisa em mim, uma intuição, uma confiança, dizia que eu poderia ir, que não daria nada. E de fato, eu passei por todo esse processo andando de moto e bem, no final das contas, né? Na medida do possível, bem. E nesse período também é inegável que o motociclismo, o calor humano do motociclismo me ajudou demais. Os meus amigos do motogrupo me acolheram muito. Então foram diversos elementos que me ajudaram muito e que eu devo também agradecer à moto. Claro que antes disso, antes do diagnóstico e durante o início, muitas pessoas também estiveram ao meu lado. Em relação a isso, não teria nem o que dizer, assim, você tem realmente muito calor humano nesses momentos. E muitas não ficaram sabendo e não tiveram essa possibilidade de estar ao meu lado, mas foi uma decisão minha.
E depois com as motos, sim, o motociclismo também foi muito acolhedor e uma fonte de saúde, digamos assim. O que com certeza eu agradeço às motos e a todas as coisas que elas nos conduzem, né? Mas é isso, pessoal. O resumo da história é esse, né? Eu estive aí diante de uma situação desafiadora. Passei por alguns processos também desafiadores, né? Mas estamos aí. E esse é o motivo pelo qual o Relatos existe e tem esse caráter de reflexão. Para além do fato de que eu estudo filosofia, né? Que já seria um bom motivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse não é um vídeo triste, não é nada disso, pelo contrário, é um vídeo de afirmação da vida. É um vídeo que te diz, ok, aprecie os pequenos momentos da sua vida, aprecie a sua dose de café, aprecie o vento na estrada, aprecie a sua mão no acelerador, aprecie a sensação maravilhosa que é de estar pilotando e aprecie sempre, todos os dias. Volte a sua atenção para o momento presente, porque é só ele que nós temos. E ele já é bom o suficiente. E mesmo que seja ruim, sempre tem algo a nos dizer, a nos ensinar, a nos possibilitar um crescimento de nós mesmos. O Thoreau, em uma citação, diz que devemos tornar a nossa vida digna de ser contemplada. E os nossos corpos são os nossos templos. Que possamos cuidá-los e apreciar a vida como um todo. Então é isso aí, pessoal. Em virtude do meu aniversário, eu resolvi contar isso aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Deixem aí um like, um comentário. Me sigam lá no Instagram do Relatos, que lá sempre tem alguma enquete ou falando alguma coisa também sobre a Virago. E até o próximo.